Por certo que muitos brasileiros e outros lusófonos já ouviram falar da nação de Moçambique, na costa oriental do continente africano, com sua diversidade étnica e linguística, que se encontra com sua diversidade religiosa. O que quase ninguém, pelo menos fora de Moçambique, sabe é que este nome, Moçambique, vem de um aportuguesamento do nome de um indivíduo singular em sua história, o muçulmano Musa ibn Bik. Sabemos que hoje em dia, o Islã é a religião de uma parte expressiva da população moçambicana, porém não de sua maioria. Mas ora, se o muçulmano deu nome ao país, é de se pensar que nem sempre essa comunidade foi minoritária. Desse modo, podemos nos perguntar, qual foi a influência do Islã na formação de Moçambique e seu povo? Quem foi Musa ibn Bik? Como o Islã chegou lá? É o que iremos ver no vídeo de hoje. Quando o Islã passou a rondar pela costa oriental africana, ele foi por meio da navegação de comerciantes do Oriente Médio, principalmente da Península Arábica e da Pérsia. As primeiras fontes árabes conhecidas referem-se ao país Moçambique como Bilad al-Sufala. Assim, Al-Masudi, um geógrafo árabe que visitou a costa de Moçambique em 916, usa o termo Sofala de um modo geral para falar de toda a região. Ele fala de Sofala, do Zanj, como o limite do Bilad al-Sudan, ou país do Sudão. Em outro lugar, ele menciona que os marinheiros de Omã viajavam no mar do Zanj até a ilha de Cambalo e Sofala. Esse nome deu origem à atual província e à baía de Sofala, na região costeira central de Moçambique. Na costa leste africana, onde se localiza Moçambique, a presença árabe e muçulmana inicial teve seu primeiro aspecto de refúgio e comércio entre os séculos IX e XII. As guerras civis entre os Alídas e Omíadas e a subsequente Revolução Abássida foram responsáveis pela imigração de refugiados políticos que se estabeleceram entre os nativos e representaram o primeiro contato com o Islã, e o florescimento do comércio local se daria ainda mais com estes refugiados árabes se tornando ativo no comércio costeiro com outras regiões do mundo islâmico. Essas datações parecem ser corroboradas pela arqueologia. Em Chibuene, no norte do país, a olaria de tradição Tana é idêntica à de Xanga, Manda e Quilua, datadas de por volta de 800 a 1150, juntamente com os fragmentos de louças islâmicas e cerâmica sassânida que foram encontradas, todas datadas desse período de tempo entre o século IX e XII, o que mostra uma grande atividade comercial na região desde o período pré-islâmico. Esse comércio era tão intenso que o príncipe persa Ali ibn Hassan al-Shirazi comprou a ilha de Quilua, na atual Tanzânia, no século XI e a transformou em um entreposto comercial. Essa base se tornou tão próspera e importante no crescente comércio do Oceano Índico que se tornou um sultanato hegemônico na região, tanto no comércio quanto na influência cultural. Uma vez em terras suaílis, o Islã permaneceu sob controle dos clãs governantes Shirazes, com estreitos laços políticos, econômicos de parentesco e religiosos com o mundo suaíli ao árabe. Adotando profundamente características culturais suaílis locais, essa civilização tornou-se poderosa e extremamente influente em escala regional. Ao estabelecer laços de parentesco e político-econômicos com as elites dominantes do continente no século XIX, essas famílias também foram fundamentais para expandir o Islã para o interior a partir da costa, o que o fez penetrar dentre os povos de Moçambique, especialmente no norte, na região do Cabo Delgado e em Sofala. Nesse processo, sempre seguindo os impulsos do comércio, a presença muçulmana foi limitada a assentamentos costeiros, como Sofala, Ilha de Moçambique, Angoche, as ilhas de Querimba, além de algumas povoações ao longo do rio Zambeze, no interior. Segundo o historiador Eduardo do Couto Lupe, dois muçulmanos, Musa e Hassan, chegando à ilha de Moçambique a partir da sede do sultanato suaíli em Quilua, encontraram ambos alguns muçulmanos já habitando a região, juntamente de não muçulmanos. Alguns registros indicam que pela virada do século XV, Sofala, a sul da atual Beira, era governada por um sheik, que por sua vez era nomeado pelo sultão de Quilua, na Tanzânia, corroborando assim que nesse período de 3 séculos, o Islã tinha se expandido ao sul de Quilua pela força de seu sultanato e dos comerciantes suaílis, que cada vez mais se conectavam ao comércio mundial através das conexões islâmicas do Oceano Índico. Um exemplo dessa conexão é o caso das ilhas de Querimba, próxima da região de Cabo Delgado, que desenvolveram uma considerável população muçulmana envolvida na fabricação de um tecido conhecido como maluane, para o qual seda e algodão importados eram tecidos e tingidos com uma tintura índigo cultivada nas próprias ilhas. Apesar disso, o grosso da população moçambicana continuaria seguindo religiões tradicionais, ou animistas, muitas vezes convivendo lado a lado com os muçulmanos, o que acabou gerando situações do conhecido fenômeno sociológico do sincretismo religioso, com a mescla das tradições animistas dos nativos com as novas, gerando diversas formas de crenças e tradições mágicas populares. Também teve um grande protagonismo nesse tempo o tráfico de escravos, principalmente para outras regiões da África, do Oriente Médio e até mesmo para a Índia. Tráfico
marco esse que seria continuado, porém sob outros termos, nos séculos seguintes pela dominação europeia. A situação continuaria mais ou menos a mesma, com pouco avanço do Islã, além do norte e da costa central, até que chegaríamos no século XVI os primeiros europeus, os portugueses, o que daria início ao declínio, de certa forma, da influência islâmica na região. O renomado navegador português Vasco da Gama chegou à ilha de Moçambique em 1498, quando quis completar a rota marítima das especiarias para a Índia. Depois de meses de navegação pelas costas desertas da África, ele ficou surpreso com a civilização do lugar, considerando um importante centro comercial e uma espécie de estaleiro, habitado por habitantes suaílis e africanos de outras etnias na época, governados pelo emir vassalo do sultão do reino vizinho de Zanzibar. O emir local, com quem Vasco da Gama se encontrou, era ninguém mais e ninguém menos do que um muçulmano, portanto um infiel inimigo aos olhos dos lusitanos, Ali Musa ibn Bik, o que faria que os portugueses dessem o nome do local de Moçambique, uma corruptela lusitana do nome do soberano daquelas terras. Não demorou e o português voltou rapidamente, depondo Musa ibn Bik de suas funções pela força das armas e dos canhões de seus navios. Mas só em 1507 os portugueses fundaram um porto e uma espécie de base naval, benzida pela Igreja de Nossa Senhora do Baluar. Há muito tempo é considerada a arquitetura colonial mais marcante do hemisfério sul. No final do século XVI, a cidade de pedra dos novos colonos tornou-se a capital dos territórios portugueses na África Oriental e o que seria a gênese do país, chamado Moçambique. Sobre a chegada portuguesa, em seu artigo Islam in Mozambique, de 2008, o pesquisador Von Sicard pontua: Duarte Barbosa, escrevendo por volta de 1517, afirma que o assentamento muçulmano mais ao sul ficava nas ilhas de Bazaruto, no atual distrito de Inhambane. Mais ao norte, em Sofala, ele afirma que os muçulmanos haviam se estabelecido por um longo tempo e falavam árabe. Eles usavam tanga de seda ou algodão com um pano por cima dos ombros, como capas e turbantes ou gorros. Em Angonche, no entanto, as pessoas falavam sua própria língua. Mais ao norte, ele observa a cidade de Moçambique, construída em 3 ilhas, cujo governador era um xarife. Outros locais, como Quelimane e Ibo, eram governados por sultões locais. A partir desse estabelecimento português na região, teria início cada vez mais jornadas de exploração pelos mares circundantes, seguidas de incursões motivadas por um misto de fanatismo cruzadista e ganância desmedida. A própria Quilua, em Zanzibar, seria arrasada pelos canhões e naus vindas de Lisboa e Porto. Os portugueses, ao longo dos séculos XVI e XVII, consequentemente para apoiar suas empreitadas de dominar o Oceano Índico, tomariam posse de mais locais na região costeira de Moçambique, com colônias e feitorias. Essas posses incluíam Sofala e a região de Cabo Delgado e suas ilhas, oferecendo portos seguros para as investidas portuguesas no Oceano Índico e Golfo Pérsico. Com a dominação portuguesa veio um período difícil para os muçulmanos moçambicanos no geral, que agora estavam sujeitos a um jugo que os odiava. Todavia, a providência divina parecia dar um alento a eles. Os portugueses não demonstraram tanto interesse nas suas colônias moçambicanas por um certo tempo, o que deixou a comunidade islâmica nestas terras em relativa, mas não plena, tranquilidade. É nesse contexto de colonização portuguesa nas terras que temos o surgimento de um personagem tão interessante quanto improvável na história de Moçambique, Yasuke, conhecido como o Samurai Negro. Yasuke foi um mouro moçambicano, portanto muçulmano, que após ser enviado por padres portugueses ao Japão, se tornou um samurai na corte do daimyo japonês Oda Nobunaga no século XVI. Embarcando em naus lusitanas com destino ao Japão em 1579 pelo missionário italiano Alessandro Valignano, ele chamou a atenção de Nobunaga por causa de sua aparência incomum e a altura. O muçulmano moçambicano Yasuke se tornaria um samurai de Oda Nobunaga e lutaria a seu lado em batalhas, ganhando grande prestígio. Depois da morte de Nobunaga, Yasuke serviu a outros senhores feudais japoneses, mas pouco se sabe sobre sua vida depois de 1582, do mesmo modo que pouco se sabe dela antes de sua viagem ao país asiático. Contudo, a existência de um personagem tão impressionante, muçulmano, moçambicano, em terras tão distantes quanto o Japão, mostra a importância das conexões marítimas que haviam em Moçambique desde tempos imemoriais. A história de Yasuke, no final do século XVI, mostra que o missionarismo católico já estava a pleno vapor na região, décadas após a sua conquista, o que é amparado por registros. Todavia, esse protagonismo e missionarismo católicos iniciados com a colonização portuguesa só começaram a dar frutos expressivos após o Congresso de Berlim, no final do século XIX, quando Portugal se comprometeu a adentrar no interior da costa moçambicana e terminar a colonização, o que elevou o número de povos e pessoas disponíveis ao batismo. Como resultado das conquistas militares da ocupação efetiva, se impôs um novo sistema legal e administrativo colonial, denominado indigenato, impactando em grande medida os muçulmanos no norte de Moçambique. Com o intuito de modernizar a sua colonização e não ficar para trás de nenhum país europeu, o novo sistema português foi moldado de acordo ao Code Indigenat francês, com as leis políticas do indigenato em particular, discernindo entre os direitos legais, deveres legais e estados civis africanos e europeus.
europeus. Os africanos tornaram-se súditos coloniais, vivendo sob a jurisdição de costumes e usos tradicionais locais, administrados pelas autoridades indígenas nomeadas e obedientes à metrópole, os régulos. Os europeus, por outro lado, tornaram-se cidadãos do Estado metropolitano. Apesar de estarmos falando dos desenvolvimentos que se deram em Moçambique no século XIX, é importante notar que desde o início da sua colonização, Moçambique foi um local de onde se exportaram milhares de indivíduos escravizados por Portugal para colônias tão distintas e tão longínquas quanto a Índia e o próprio Brasil. E aqui, muitos moçambicanos, dentre eles muçulmanos, engrossaram as fileiras de escravizados que construíram essa nação. Nesse sistema, aqueles que se assimilassem, isto é, adotassem os costumes lusitanos e a religião católica da metrópole, teriam melhores condições e oportunidades do que apenas obedecer às ordens e viverem como subcidadãos. O indigenato atingiu o ápice durante a ditadura fascista do Estado Novo, que foi vigente entre 1933 a 1974. Nesse tempo, esse projeto de catolicização que vinha sendo empregado há séculos foi concluído, com a igreja tornando-se o centro da vida na colônia de Moçambique e a comunidade muçulmana tornando-se mais fechada em si mesma. Durante esse processo, muitos régulos de comunidades muçulmanas tentaram fazer com que o Islã fosse reconhecido pelo governo colonial como uma religião válida. Apesar de alguns avanços em certa medida, essas tentativas foram todas sem sucesso, com a Igreja Católica retendo seu privilégio sobre qualquer outra forma de culto na colônia. O fim do sistema de indigenato em 1961, no entanto, não poupou Moçambique das ondas de revoltas e anseios pela independência que varriam a África da época, no contexto da Guerra Fria. Na insurreição que veio a tomar lugar na colônia, os muçulmanos moçambicanos desempenharam um papel importante na luta pela independência de Moçambique contra o domínio colonial português. A resistência armada iniciou-se em 1964, liderada pela FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, e contou com a participação de vários grupos, desde os muçulmanos a católicos e evangélicos, que já começavam a chegar ao país através da ação de missionários americanos. Os muçulmanos moçambicanos, especialmente aqueles nas regiões costeiras do norte de Moçambique, foram particularmente ativos na luta contra o colonialismo português, com alguns líderes muçulmanos locais, como Muallim Salimo, sendo presos e executados pelas forças portuguesas, enquanto outros, como Usta Musa, lideraram grupos de guerrilheiros em batalhas de guerrilha contra as forças coloniais. A participação dos muçulmanos moçambicanos na luta pela independência foi motivada por várias razões, incluindo a discriminação e opressão por parte dos colonizadores portugueses e a crença na justiça e na igualdade promovida pelos movimentos de libertação. A religião também desempenhou um papel importante, já que muitos muçulmanos consideravam a luta pela independência como uma jihad, uma luta justa pela causa de Alá e pela sua libertação frente à opressiva metrópole católica. A independência de Moçambique foi finalmente alcançada em 1975, pouco tempo depois da queda da ditadura do Estado Novo e depois de uma guerra de libertação de mais de 10 anos. Dessa luta, o grupo FRELIMO, financiado pela União Soviética, emergiu dominante e vitorioso. Após a independência em 1975, e especialmente a partir de 1977, o governo da FRELIMO pós-independência adotou o ateísmo militante e o marxismo socialista, que teve vida curta e foi abolido em 1983 devido à resistência popular e principalmente devido à percepção do governo de que suas políticas religiosas estavam alimentando os grupos de oposição para pegarem armas e se juntarem à guerra civil contra a FRELIMO, especialmente ao lado de sua inimiga financiada pelos Estados Unidos, a RENAMO, que por sua vez contava com muitos protestantes em suas fileiras. As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelo influxo de missionários da seita Wahhabita na comunidade muçulmana de Moçambique, que é historicamente e tradicionalmente de orientação sunita. Isso gerou o surgimento de uma aguda rivalidade e conflito entre as duas organizações nacionais islâmicas emergentes, o Conselho Islâmico e o Congresso Islâmico, cada uma representando amplamente uma posição pró-sufi e sunita e a anti-sufi, liderada pelos Wahhabis. Nos anos 2000, essas organizações foram ofuscadas por organizações novas e mais dinâmicas, como os Ahl al-Sunnah. A comunidade muçulmana moçambicana tem crescido ligeiramente nas últimas décadas, em virtude principalmente da queda do governo da FRELIMO em 1989, que ainda mantinha uma postura de desconfiança com a religião organizada, apesar de tolerá-la. As organizações islâmicas têm se expandido, incluindo instituições educacionais, culturais e de caridade. O governo moçambicano reconhece oficialmente o Islã e permite a livre prática desta religião sem discriminação. No entanto, a comunidade muçulmana ainda enfrenta alguns desafios, incluindo a marginalização econômica em algumas áreas e a discriminação ocasional por parte de outros grupos religiosos. Desde o período da colonização portuguesa, um elemento muito importante para a comunidade muçulmana moçambicana foi a imigração de indivíduos vindos da Índia e do Paquistão, que passaram a integrar parte
parte do substrato da população religiosa muçulmana de Moçambique, o que fez surgir diversos líderes e pregadores relacionados com essas comunidades indo-paquistanesas no país. Entretanto, um dos problemas decorrentes da radicalização advinda do arabismo viriam a ressoar pelo norte do país. Cabo Delgado, como já vimos, é uma província do norte de Moçambique que tem enfrentado uma crise humanitária e de segurança devido ao surgimento de grupos jihadistas desde 2017. Esses grupos incluem o Estado Islâmico na África Central, o Al-Shabaab e os Ansar al-Sunnah, que realizaram ataques frequentes contra civis e forças de segurança, resultando em mortes, deslocamentos forçados e destruição de infraestrutura. Os jihadistas são motivados por uma mistura de fatores, incluindo a pobreza extrema da região, a marginalização política e econômica da população local, a disseminação do extremismo wahhabita e a falta de emprego e oportunidades para a população. Eles também se aproveitam da vulnerabilidade do governo local, que tem lutado para lidar com a crise devido à falta de recursos e capacidade de resposta. Além disso, a província de Cabo Delgado possui importantes recursos naturais, incluindo gás natural e petróleo, o que tem aumentado a competição entre grupos armados pela sua exploração e controle. A situação em Cabo Delgado tem chamado a atenção da comunidade internacional, que tem buscado formas de ajudar o governo moçambicano a enfrentar essa crise humanitária e de segurança contra os jihadistas, enquanto o governo moçambicano tem respondido apenas com censura e silêncio, enquanto faz operações na área para tentar derrotar os insurgentes. Recentemente, em agosto de 2021, as Forças de Defesa de Segurança de Moçambique lançaram uma grande ofensiva contra os insurgentes que atuam em Cabo Delgado, conhecidos localmente como os Al-Shabaab, mas sem conexão com o grupo somali de mesmo nome. A operação contou com a participação de tropas moçambicanas e ruandesas e de outros países, incluindo mercenários sul-africanos. O objetivo era retomar o controle de áreas anteriormente ocupadas pelos insurgentes, especialmente em torno da cidade portuária de Mocimboa da Praia. A ofensiva foi bem sucedida em retomar algumas áreas, incluindo Mocimboa da Praia, que estava sob controle dos insurgentes desde agosto de 2020. As forças de segurança afirmam que centenas de insurgentes foram mortos e que uma grande quantidade de armas e suprimentos foram apreendidas. No entanto, a situação em Cabo Delgado ainda é tensa, e há relatos de que os insurgentes estão se reagrupando em outras áreas. A região ainda enfrenta desafios significativos em termos de pobreza, falta de emprego e infraestrutura, o que pode contribuir para a persistência da instabilidade e a continuação dos grupos jihadistas. A história do Islã em Moçambique é uma história dinâmica, cheia de altos e baixos e cheia de momentos gloriosos, bem como terríveis, tal qual a exuberância do sultanato de Musa ibn Bik, que deu origem ao país, como a entrada do país recentemente no roteiro dos grupos violentos jihadistas. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, siga a página História Islâmica nas redes sociais, conheça também nossa plataforma de cursos, onde você vai ter aulas sobre os mais variados temas da história do mundo islâmico. E assalamu alaikum, até a próxima, aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto.